Por favor, Laura. O áudio, Laura. Está sem áudio. Está mutado o microfone. Desculpa. Me ouvem? Sim, agora sim. Certo. Boa tarde, eu sou a Laura Maísa, doutoranda do programa de pós-graduação em Física da UFAL, tendo o professor doutor Eduardo Jorge como meu orientador. E nessa apresentação eu vou tratar da síntese de fotorresinas funcionais para a construção de ambientes celulares 3D via P2F. Então, eu vou aqui apresentar, no geral, quais são as fotorresinas que a gente tem trabalhado e os trabalhos que têm sido desenvolvidos. Quando a gente busca utilizar uma fotorresina em aplicações biológicas, é essencial que ela seja um composto biocompatível. Diante disso, foi então proposto sintetizar fotorresinas com incorporação de nanopartículas, que foram os quantum dots e o dióxido de titânio. Ambos, eles têm uma excelente biocompatibilidade e eles também absorvem na região do ultravioleta. Uma característica importante dos quantum dots é que eles têm propriedades ópticas e químicas aprimoradas e também apresentam uma elevada luminescência. Já o dióxido de titânio, ele tem sido bastante aplicado quando o estudo envolve células ósseas, devido às suas propriedades antibacterianas e também à sua capacidade de acelerar o processo de osseointegração de implantes. Então, para a gente incorporar os quantum dots na nossa fotorresina, a gente utilizou uma centrífuga para separar os quantum dots, que inicialmente estavam em uma solução aquosa. Ao pellet, a gente adicionou o monômero mais o fotoiniciador. Já na incorporação do dióxido de titânio, a gente fez um processo de solvatação com o fotoiniciador mais o dióxido de titânio, e em seguida nós adicionamos o monômero. E, por fim, foi feito a agitação contínua dessas duas fotorresinas. Então, pelo UV-Vis, a gente confirmou que as fotorresinas elas continuavam absorvendo na região do ultravioleta, mesmo após a adição dos quantum dots e do dióxido de titânio. Então, as resinas elas absorvem aqui na região de 320 a 390 nanômetros, como é o desejado. A gente sintetizou diferentes fotorresinas a partir do monômero beta, variando a concentração do fotoiniciador em 2% e 0,5%. E variamos também a concentração da nanopartícula, né? Onde o dióxido de titânio foi variado em 0,5% e 1,5%, e o quantum dot ele foi variado em 1% e 0,5%. Em seguida, a gente foi, então, avaliar a citotoxicidade dessas fotorresinas através do método de exclusão do azul de tripã. Então, pelo gráfico, é possível confirmar que essas fotorresinas elas são biocompatíveis e elas apresentam um suporte adequado, né, aceitável para a cultura celular. Então, a gente vê aqui que aqui nós temos as resinas sem a nanopartícula, essas três, e essas 4 aqui são as resinas com adição do dióxido de titânio e dos quantum dots. Então, a gente vê que no momento em que a gente coloca, né, incorpora esses quantum dots na fotorresina, os resultados já são melhores. Em destaque, a resina T1, que tem 0,5% do dióxido de titânio, foi a que teve o melhor desempenho, até superior do controle, até 48 horas. Então, até 48 horas, ela teve um resultado superior do controle. Um dos primeiros trabalhos propostos foi, então, a construção de microvasos para a gente investigar o comportamento de células cancerígenas em espaços confinados. Então, como mostra aqui a figura A e B, a gente construiu um microtubo poroso, ele tem aqui um diâmetro de 60 micrômetros aproximadamente, e ele foi colocado em células endoteliais. Só que existe alguns desafios nessa abordagem, né? Uma delas foi a elevada fluorescência intrínseca do polímero,
que então precisava ser diminuída, né? Então, uma estratégia que a gente testou foi adicionar os quantum dots, né, em diferentes concentrações. E a gente viu que a luminescência ela poderia ser atenuada com a adição dos quantum dots. Outro desafio nesse projeto, né, nesse projeto proposto, era permitir a máxima adesão dessas células endoteliais ao interagir com essa microestrutura. Outro desafio também era a manipulação desse microvaso até o interior, por exemplo, de uma matriz extracelular. Então, esse transporte desse elemento era um desafio para a gente. Um segundo trabalho que foi desenvolvido foi a construção de arcabouços tipo groove, utilizando a técnica P2F, onde a gente utilizou resinas poliméricas com incorporação do dióxido de titânio, e o objetivo desse trabalho era investigar a resposta biomecânica das células osteoblastos no interior desses arcabouços, tipo groove, na geometria paralela, que corresponde a colunas paralelas, e também microgrooves circulares concêntricos, né? Onde o arcabouço paralelo, ele está aqui mimetizando uma matriz extracelular, e o arcabouço circular vai mimetizar aqui um ósteo. Então, a ideia era a gente colocar a ideia foi colocar células nesses arcabouços e ver o módulo de Young dessas células no arcabouço e comparar uma superfície lisa. Tá? Então, nós utilizamos 3 diferentes fotorresinas, né? Elas são aqui mostradas na tabela. Todas elas são à base do monômero beta. Então, nós temos aqui a PI 59, que a gente tem 0,5% do fotoiniciador Irgakuri 2959, que é um fotoiniciador solúvel em água, sem conter nanopartícula. E na amostra seguinte, a gente coloca aí 0,5% do dióxido de titânio. Já na resina T1, a gente utiliza um fotoiniciador diferente, que esse Irgakuri 369, ele não é solúvel em água. E também adicionamos a nanopartícula. Então, na figura A e B, são mostrados aqui imagens MEV desses arcabouços paralelos e circulares. Aqui também é mostrado as lamínulas, né, que já são lamínulas aqui do próprio polímero, a gente construiu em cima dessas lamínulas. E também aqui é mostrado o tamanho desses grooves, né? Então, a largura da coluna era de aproximadamente 5 micrômetros, a largura do groove era de aproximadamente 20 micrômetros, e a profundidade desses grooves eram de 8 micrômetros. Então, em seguida, a gente cultivou as células osteoblastos nessas microestruturas. Então, a gente pode analisar a influência dos microgrooves na morfologia dessas células osteoblastos. No gráfico B, é mostrado aqui o comprimento da célula e a largura da célula na microestrutura e em um filme plano. Então, a gente vê que as células que foram cultivadas no arcabouço circular, elas tiveram um maior comprimento em comparação às células que foram cultivadas em um filme, e também comparado às células que foram cultivadas no microgroove paralelo. Já a largura não foi afetado pela presença dos microgrooves. No gráfico B, é mostrado em azul a razão de alongamento, que é definida como a razão entre o comprimento da célula e a largura da célula. E em vermelho, nós temos aqui a área celular média relativa. Então, a gente vê que as células cultivadas no microgroove circular, elas são mais alongadas quando comparada às células cultivadas no filme plano, como também comparado aqui ao microgroove paralelo. Assim como a área celular também é maior quando comparado ao filme e ao microgroove paralelo. Em seguida, a gente foi avaliar o efeito do microgroove no módulo de Young dessas células osteoblastos. Então, a gente tem aqui no gráfico A, B e C para cada uma daquelas fotorresinas. Então, no gráfico A, a gente vê que as células que foram cultivadas no arcabouço circular, tiveram um módulo de Young superior
as células que foram cultivadas no filme plano, com um aumento significativo de 10% na rigidez das células. Já as células que foram cultivadas no arcabouço paralelo, comparado ao plano, elas tiveram um módulo de Young inferior a essas células no plano. No gráfico B é mostrado os resultados para a resina agora com a nanopartícula. Então, a gente observa que a gente tem um resultado similar. Então, novamente, as células cultivadas no arcabouço circular, elas são mais rígidas comparado às células no plano, e as células cultivadas no arcabouço paralelo, elas têm um módulo de Young, uma rigidez inferior às células que foram cultivadas no filme plano. Assim como na amostra no gráfico C, né, que aqui é a resina com o fotoiniciador 369, a gente também, novamente, temos aqui que o arcabouço circular, ele age de forma a aumentar esse módulo de elasticidade da célula osteoblasta. E o arcabouço paralelo, ele age de forma a reduzir esse modo elástico das células osteoblastas. Então, em conclusão, a gente observa que o arcabouço circular ele consegue aumentar essa rigidez das células osteoblastas comparada do filme, e esse aumento da rigidez celular pode ser relacionado com um aumento na adesão dessas células no arcabouço curvo. Um terceiro trabalho que a gente também tem desenvolvido é analisar a influência da molhabilidade e da rugosidade de filmes poliméricos na adesão de células A549. Então, a gente sintetizou diferentes fotorresinas, variando o tipo de fotoiniciador. Então, aqui a gente tem o fotoiniciador Irgakure 2959, que é o fotoiniciador solúvel em água, e também utilizamos o Irgakure 369. E aqui nós utilizamos 3 diferentes monômeros, o monômero beta, o SR499 e o SR368, tá? Onde a gente combinou esses monômeros. Então, a gente então fez filmes, né, dessas 5 resinas, e nós tratamos com PBS essa superfície antes de entrar em contato com as células. O que foi observado, como mostra aqui o gráfico, a gente tem a porcentagem de células aderidas em cada uma dessas amostras. Então, a gente vê que 2 resinas, elas mostraram uma adesão aceitável, né? Que foi a resina S4I59 e a S4I59 com adição da PETA. Então, o que nós fomos fazer é analisar quais eram as características dessas 2 fotorresinas que estavam permitindo essa adesão. Né? E que características eram essas que eram diferentes das demais amostras? Então, a gente foi investigar o ângulo de contato de uma gota de água nesses materiais e também fomos analisar a rugosidade média nesses filmes. Então, pelo ângulo de contato, a gente viu que aquelas 2 fotorresinas que permitiram uma melhor adesão, elas são hidrofílicas e elas têm um ângulo de contato bem próximo. Já quando a gente foi analisar a rugosidade média, a gente percebeu que essas 2 fotorresinas, elas têm uma rugosidade próxima ao do controle, onde a gente observa que uma rugosidade entre 4,5 a 5,5 nanômetros é preferível para essa célula A549. Como mostra aqui a imagem, a gente tem aqui uma imagem da adesão no controle, uma imagem da adesão na A4I59, né, que teve uma adesão aceitável, e essa outra amostra que não apresentou uma boa adesão. Como trabalhos futuros, uma proposta seria a gente incorporar a própolis vermelha, na fotorresina. Porque essa própolis vermelha, ela apresenta uma baixa toxicidade e também uma excelente atividade antibacteriana. E essas propriedades da própolis vermelha, elas podem ser utilizadas para, então, investigar a ação desse material na cicatrização de feridas. Né? E até mesmo, ao invés de a gente ter apenas um filme plano, a gente vai, então, estruturar esse material.
e analisar essa ação de cicatrização. Então, como considerações finais, os testes de viabilidade celular mostraram que todas as fotorresinas sintetizadas, elas não oferecem propriedades nocivas às células. As nanopartículas de óxido de titânio e os quantum dots, eles melhoraram a biocompatibilidade das fotorresinas. Os arcabouços celulares demonstraram excelentes condições estruturais, com microestruturas compatíveis ao desenho 3D projetado, sem encolhimento ou deformação das paredes. A fotorresina S4I59, tratada com PBS, ela demonstrou uma elevada adesão celular, e como perspectiva, a gente então vai investigar a ação de fotorresinas incorporadas com própolis vermelha na cicatrização de feridas. Eu fico agradecida em participar desse primeiro workshop e quero também agradecer ao grupo de ótica e nanoscopia e ao laboratório de microfabricação, que é composto por professores, por alunos, doutorandos, e também os alunos de iniciação científica e técnicos.